A gente até começou aqui por luz, mas eu acho que antes de qualquer coisa é tema, né? Quais são os temas, né? Tem que ter a temática da foto. A gente está falando do quê? De música, essencialmente, de um show, porque a gente vai estar comunicando. Quais são as necessidades? Mapear as necessidades de comunicação. A gente vai fazer isso pontualmente, nesse momento que a gente está agora, porque a gente não tem esse banco montado. Então, é um material mais técnico, ou material até que fala de tecnologia, ou que fala especialmente de transmissão de música num evento, então tem que ter galera, tem que ter gente. A gente pontualmente vai descobrindo a ocasião, a situação, e vai correr atrás dessa foto dentro de parâmetros técnicos. Mas a primeira coisa é detectar as situações. Então, o primeiro filtro são as situações. Como o ECAD ele trata de diferentes stakeholders, é uma cadeia, a gente vai mapear os pontos da cadeia e vai pensar situações específicas, tentando ser o mais abrangente possível. A gente vai fazer isso já no guide, sem necessariamente o banco que a gente não tem produzido. Então, na hora de comprar, imagine fotos para todas essas situações com algumas diretrizes. Né? Priorize fotos com uma luz, com contraste, priorize fotos com enquadramento mais fechado, fotos mais limpas, fotos mais icônicas, que têm ângulos mais frontais, sem muita perspectiva. A gente vai explicar isso tudo também. Mas acho que o primeiro filtro é a situação. A gente tem que imaginar fotos que contem as histórias. Depois, como a gente seleciona essas fotos, como a gente trata essas fotos, é a parte mais técnica. Mas, assim, importantíssimo a gente ter depois um papo sobre produzir banco, porque é muito mais fácil administrar isso. É um investimento, sim, de tempo, né, e de dinheiro, mas a gestão disso é muito mais tranquila. Quando você começa a pulverizar, o risco de você fazer alguma concessão é grande. Então, a gente está falando de pessoas em situações relacionadas, de alguma maneira, ao universo da música. Então, tem lá, no anterior, o músico compondo, aqui alguém ouvindo, né? Alguém ouvindo música, uma situação mais cotidiana, mais simples. Foco em pessoa, né? As fotos que, de alguma maneira, tragam personagens, personalidade, que emprestem para o ECAD o dado humano, a empatia que a gente quer fazer. Isso é importante também. A gente quer ser o mais abrangente possível. Ao longo do trabalho, a gente acabou usando para marcar algumas peças, fotos muito no universo do jazz, que davam para a gente uma luz que era bacana, que tinha muito a ver com o que a gente queria. Mas isso não quer dizer que a gente vai falar só de um estilo, muito pelo contrário. A gente vai usar essa estética para falar de qualquer estilo musical, por exemplo. Então, uma coisa é forma, outra coisa é conteúdo. O conteúdo é abranger todas as situações que têm a ver com a cadeia que o ECAD está. Forma estética, como é que a gente trata isso? Vai ser preto e branco, vai ter um enquadramento específico, vai ter uma luz que é contrastada. Então, são as duas coisas. Mas a gente está sempre falando de diversidade, então a gente está falando de todos os estilos, todos os tipos. E situações, né? Tem uma situação intimista lá de uma pessoa escrevendo numa pauta musical e tem uma situação que eu mostro num show inteiro, eu mostro gente num outro enquadramento mais aberto. Então, a gente vai mapear essas situações todas e o tratamento é esse. No final das contas, eu estou mostrando desde um show, estou mostrando uma pessoa compondo, alguém ouvindo música, mas se vocês olham o conjunto é coeso. Né? A ideia do preto e branco, do monotone, é trazer coesão. E pensando também em gestão de marca, mesmo no momento que a gente não tem banco produzido, é mais fácil você pegar uma imagem, virar ela para preto e branco, dentro dos parâmetros que a gente vai mostrar para vocês, para que ela fique na linguagem, do que pegar uma foto colorida, não vai ficar igual nunca. Né? Então, isso também, para uma gestão de dia a dia, que a gente sabe que é mais ágil, o preto e branco ajuda bastante, porque ele passa um filtro, ele uniformiza, ele traz consistência. E uma outra possibilidade que a gente tem na linguagem é o monotom. É um jeito de trazer a linguagem na fotografia, fazê-la dela um elemento gráfico, um elemento expressivo também. Pensando mídia social, muitas vezes a gente não vai produzir mesmo as fotos, porque a gente vai usar coisas que o mundo está produzindo. Tanto o preto e branco, e principalmente o colorido, pode trazer para a gente uma personalidade. Né? A gente usa coisas que vêm de fora, que a gente vai ter que fazer, né? Porque é uma linguagem aberta, ela não é fechada, mas a gente vai ter um tratamento que traz unidade para ela. Então, acho que é um recurso que vai ter que ser usado com parcimônia. Né? A gente também, depois, no exemplo das peças, pode ver o momento de usar a cor, né? Porque se tudo é colorido, a gente se perde, mas também se tudo é preto e branco, a gente se perde. A foto preto e branco é prioritária, né? É mais fácil, é mais simples, constrói mais imediatamente. O colorido ele é pontual, ele é um momento de quebra. A gente vai explicar isso no guide depois em texto, com exemplos. E aqui uma parte mais técnica, só para dizer que a gente vai aprofundar. Né? A gente vai ter diretrizes para direcionar vocês, ou quem for trabalhar com as imagens, a como colocá-la no tom do ECAD. Então, a gente, por exemplo, uma foto original
em cor, a gente vai fazer um tratamento dela para preto e branco, a gente vai ter uma camada de ajuste, onde a gente calibra o contraste, a gente vai ter uma outra camada, onde a gente traz um pouco de tonalização. Então, tem um jeito de fazer esse preto e branco. Não é pegou, virou para preto e branco, acabou. Não. A gente vai dar um passo a passo aqui para a gente fazer essa transição. E, da mesma maneira, para o colorido, né? Uma vez virada a foto para preto e branco, se a gente quiser achar importante virar para cor, tem um jeito de fazer também específico, tem que respeitar as cores da marca, tem que ser feito com muito cuidado. Tudo certo em fotografia, vamos adiante. Aí, outro elemento importante nessa linguagem, que é falar de empatia, articulação dinâmica, inteligência do simples, principalmente, é a linguagem de ilustração. A gente consegue gerar empatia muito fácil com foto, mas a gente também pode fazer isso de um jeito gráfico, com ilustração. Hoje, no mundo que a gente está também da comunicação, a gente trabalha muito com armadilhas, com atalhos, né? Hoje as pessoas se comunicam muito com visual, elas não se comunicam com palavras, não se comunicam com imagens. Muitas vezes um elemento gráfico, uma ilustração chama mais atenção até do que uma foto. Então a gente pensou num repertório de ilustração para o ECAD que trate dos temas. A gente até agora desenvolveu mais ilustrações relacionadas à música, mas a ideia, e a gente está fazendo isso nesse momento lá na Tati, ampliando esse repertório para outras situações que tem a ver com outros momentos da cadeia. Mas as ilustrações são simples, elas são feitas com formas básicas, retas, curvas, tem uma rigidez no desenho, tem um rigor no desenho, mas, ao mesmo tempo, elas são lúdicas, porque elas fazem você pensar, espera aí, isso é um sax, um trompete, o que está acontecendo aqui? Então, tem uma inteligência do simples muito facilmente descida aqui. E quando a gente olha essas ilustrações, na verdade, a linguagem inteira, mas especialmente as ilustrações, isso é movimento puro, isso é música pura, né? Quando a gente pensa nas bolinhas que estão ali indicando o movimento que o trompetista está fazendo, ou os elementos que saem do outro trompete branco, é música. Então, a gente pensa isso muito como uma linguagem de movimento. E a ilustração pode ser um recurso muito legal na ausência da foto, por exemplo, né? Ou em materiais quando você tem uma restrição de impressão. A gente quer fazer uma bolsa ou fazer uma peça mais gráfica, é difícil fazer a policromia, ou pelo menos fazer uma impressão em meios tons de uma imagem. Uma ilustração funciona melhor. Então, a ilustração é a forma sintética de gerar empatia. Eu diria que a fotografia é o jeito completo, é o jeito mais emocional, mais fácil. O segundo jeito é assim, é com ilustração. E a gente, no guide, no Brand Book, vai entregar algumas ilustrações para todo mundo articular. E conforme surgir a necessidade também, isso vai acontecer, a gente vai gerar coisas específicas. A gente vai produzindo repertório. Já estou... Vamos nessa. Estou aqui, me empolguei. Então, são formas simples, muito mais icônicas possível, trabalhando com formas elementares, ilustrações com potencial de movimento, né? A gente fez essas ilustrações relacionadas à música, mas a gente pode ampliar esse repertório para outros elementos, e aqui a gente olhando o conjunto. Uma coisa também que a gente já está aprendendo no processo, as ilustrações virem com fundos coloridos, né? O tempo todo. A linguagem não é preta e branca, a linguagem não é preta, essencialmente, ela é colorida. Então, poder ter esse overview, aqui, esse conjunto que é colorido, que usa preto, usa as outras cores, é o que a gente está mirando na linguagem como um todo. Informar graficamente, no infográfico, informar de um jeito visual. Então, isso é uma maneira muito adequada também para a gente trazer informações complexas de um jeito simples. Mais do que fazer um gráfico lá num Excel, num programa mais burocrático, a gente usa o gráfico a nosso favor. Vamos fazer dele um elemento bonito, fazer do gráfico uma ilustração. Vai demandar cuidado, vai demandar mais trabalho, mas a gente vai construir a linguagem assim. Então, ele é colorido, ele traz a tipografia, ele é icônico, são gráficos que são memoráveis. E aí, o último elemento da linguagem é o próprio grid, né? A gente fez um paralelo, a pauta musical está para o músico, como o grid está para o designer, né? O músico ele compõe em cima de uma base, de uma referência. A nossa referência é um grid. A gente tem aqui um grid de 12 colunas, que é um grid clássico de editorial, mas a ideia, independente da especificidade do grid, tudo que a gente fizer vai estar dentro de um esqueleto. Não vai estar visível, mas vai orientar as nossas composições. Isso serve para digital, serve para o material gráfico. Vamos fazer tudo dentro de uma estrutura. Então,
o paralelo que a gente faz é a gente compõe informações representadas aqui por esses retângulos dentro desse grid. A gente vai escolher uma informação para ser a maior, que está em vermelho, uma outra para estar uma escala menor, azul. Então, priorização de informação. Não vai, se tudo estiver grande, se tudo for importante, nada é importante, né? Então, a gente vai ter que escolher as coisas maiores e vamos usá-las dentro desse grid. E a gente, no final das contas, está fazendo música. A gente está compondo aqui também. E aqui um exemplo de como a gente compõe um layout a partir desse grid. A estrutura, o esqueleto que orientou o layout e o layout. Então, é muito mais fácil, seria muito mais fácil pegar todo esse texto, colocar no mesmo peso, no mesmo corpo de texto, tudo alinhado pela esquerda, pela direita, seja como fosse. A gente está sugerindo definir hierarquia. Então, a primeira hierarquia dessa peça aqui é a imagem, primeira coisa que eu vejo, depois eu leio um highlight, depois eu leio o texto, que explica o highlight, e eu assino com a marca. Então, a gente está definindo as hierarquias. Podia ser o contrário, né? Podia ser, nesse caso, foco no texto, podia não ter imagem. Mas sempre escolham coisas importantes. Eu quero chamar a atenção pelo que, prioritariamente. E aí, alguns exemplos dessa articulação, né? O grid e como eu componho essas coisas. O grid é invisível, tá? A ideia não é a gente pegar aquelas fatias e colocar blocos de cor, não. É um fundo neutro, um fundo contínuo, mas a posição das informações ela dá esse ritmo que a gente quer construir para a linguagem. E aí o resumo de toda a história, os ingredientes para a gente fazer qualquer prato, né, para qualquer receita do ECAD, são esses aqui. É o logotipo, é a marca, que é o nosso diamante, são as cores, tipografia, fotografia, ilustração, infográficos e o grid. Com isso aqui a gente faz qualquer coisa, né? A gente faz tudo, tá? É o nosso repertório. E tem outra ferramenta que a gente usa em projetos de branding, que é o gradiente de linguagem, o gradiente de expressão. A cada peça de comunicação, a gente tem que definir o que a gente quer com essa peça. Eu quero uma peça mais institucional, onde eu vou apresentar a marca, onde eu vou entrar com o discurso, ou não, uma peça mais emocional, que eu quero criar uma situação mais de engajamento, eu quero mostrar uma situação. A gente precisa articular os ingredientes em função dos objetivos de comunicação que a gente tem. Se a gente dá prioridade para a foto, para o texto, para a marca, a gente está diluindo prioridade. Então, aqui é só para a gente pensar que vai ter momentos que a marca vai ser importante, porque eu estou introduzindo uma história, eu estou ECAD comunicando para um público externo, né? Internamente, talvez não faça tanto sentido ter a marca grande, mas externamente, num lançamento, num evento, pode fazer muito sentido. Então, priorização institucional, é construir marca. O outro momento é emocional, uma foto, é criar conexão. O outro momento é informar. Né? Então, a gente precisa entender onde a gente se posiciona nessa régua, para a gente poder tomar as decisões. Tá? E aí aqui a gente trouxe no final alguns exemplos de aplicação, que são exercícios, alguns que a gente fez durante o processo de linguagem, outros já são exercícios, são coisas que foram para o mundo, são peças que a gente está produzindo mesmo, para a gente ter um overview de como essas coisas se relacionam. Bom, aqui, né, essa peça que é a marca interagindo com uma foto, ela tem a força de ser um pôster, ela tem a força de ser um grande painel. A gente colocou nessa situação do quadro porque ela é quase um material decorativo. Um dos desafios da linguagem, eu acho que de qualquer marca, ela é ser tão inspiradora, ser tão bacana, tão bonita, que eu decoro com ela, sabe? Ela entra no meu lifestyle, ela entra na minha vida, não de uma maneira ostensiva. Então, a empatia que inspira, a linguagem tem que ser, acima de tudo, empática, a ponto depois, isso é tão legal que eu vou colocar na minha parede, coloco na minha casa. Então, aqui é mais uma provocação nesse sentido. Vamos fazer peças, principalmente para comunicação externa, que tenham esse caráter. O cartão de visita, né, é a síntese da síntese, então a gente consegue trazer a nossa marca, usa a cor, nesse caso, de um jeito inteligente, só se a borda do cartão tivesse cor, quando eu empilho os cartões, eu tenho, né, alguns desafios aqui. Tá? Não me olha atravessado não, Mônica. Provocação, a gente está aqui para provocar também, inspirar. Né? Um material gráfico, né? Eu tenho a marca na versão uma cor, mas eu tenho uma repetição da marca em acabamento, em verniz. Tem um outro capítulo que a gente vai colocar no final também sobre materiais e acabamentos, né? A gente já tem exercitado algumas coisas. E é uma peça, uma pasta como essa, ela é preta, né? A marca em branco, até poderia ser colorida essa marca aqui. Quando eu abro, eu trago cor. Então, tem a coisa da articulação dinâmica. Né? Ela é colorida, não na capa inteira, mas conforme eu vou usando o material. E tem uma coisa legal também a gente pensar, cada peça que a gente usa, desde fazer uma caixinha, uma pasta, um cartão de visita, usa a própria peça como... usa as áreas da peça. Uma pasta ela é feita de uma capa, de uma sobrecapa, de um bolso, usa a própria estrutura da peça para trazer as cores.
A gente precisa criar retângulos, né, novas fragmentações na peça. A peça já é fragmentada, ela já é feita de pedaços. Vamos usar os pedaços que ela tem para trazer a nossa linguagem. Então, outro exemplo, usando a ilustração na capa, e abre, tem um grande chapado de cor, muito simples, né, bem minimalista. Aqui um calendário, onde a gente, pela própria natureza da peça, fala de multiplicidade, né, que cada mês tenha um recurso, um é fotografia, o outro é ilustração. E aí a linguagem é sobre o conjunto também, né? A linguagem não é sobre um elemento só. Então, muito cuidado para a gente não ficar só na fotografia ou só na ilustração. É sobre o conjunto, é sobre diversidade. Materiais como esse, a marca gerando elementos que as pessoas queiram usar, né? Quando a gente fizer uma peça, como uma camiseta, uma eco bag, eu usaria, né? Isso é bacana o suficiente. Então, não precisa ser a marca gigante, não precisa ser ostensivo. Vamos entrar de um jeito mais sutil, gerando empatia na vida das pessoas, né? As sacolas. Ah, não podia, mas... Ah... Não, mas objeto de desejo, né? Vamos criar... Depois na lojinha... Não, todo mundo depois passa na lojinha ali, a gente tem esses materiais... Faça as encomendas, né? Mas tem uma... A gente vem falando muito sobre isso, que o desafio de toda marca... O desafio de toda marca é virar marca de lifestyle, né? As marcas que as pessoas se conectam são marcas que, de alguma maneira, geram valor para elas, né? E a gente produziu esses posters para o lançamento, né? Aqui um detalhezinho só para falar de material. A gente poderia ter feito esse pôster no papel couché, brilho e com verniz, mas não é sobre isso, é sobre contraste. Você usa um dourado, não use o dourado no material que vai deixar o dourado over-dourado. Então faz o contraponto, usa o material fosco. Então, quando a gente colocar esse capítulo que a gente chama de design language, ou linguagem sensorial, a gente vai dar algumas diretrizes, né? Dose, use craft. O craft não é... Ele tem valor se ele estiver misturado com um acabamento que traz valor para ele. Usa verniz no material fosco, usa dourado no material offset. Então, tem alguns artifícios, porque se a gente esquenta a dose em tudo, a gente perde o ponto. E alguns exemplos para mostrar a textura. O material dourado ficou muito sutil, essa peça ficou muito bem resolvida, impressa. Então, aqui é para falar de mistura, né? A gente tem uma foto, um pôster hipotético aqui que usa a marca, uma fotografia, mas usa outros dois que usam texto. Assim, é um desafio. Texto é expressivo, texto é legal. Vamos usar o texto a nosso favor. Vamos brincar com a informação, no bom sentido. Pensando no material editorial também, articulação dinâmica. Se eu tenho um material de páginas, eu faço uma introdução trazendo a marca, uso tagline grande para manter a música viva, depois eu abro com cor. Esse contraste entre o preto e a cor na sequência, ou o oposto disso, é muito legal, é um artifício de linguagem muito legal, porque você tem um momento uau, né, você tem um momento da surpresa, e aí depois você entra com informação. Então, vocês vejam que a peça é colorida. Ela começa preta, ela só é assim, sem a marca colorida, porque depois eu tenho o azul, porque depois eu tenho o vermelho, o branco, o ocre. Então, um bom exemplo de uma peça colorida que traz desde a fotografia até o infográfico de um jeito equilibrado. É um excelente exemplo para a gente falar desse ritmo que a gente quer construir. A outra peça gráfica que também é boa, uma capa, a gente introduz ela de um jeito mais institucional, depois vai trazendo imagem, já cria uma primeira conexão, depois vai trazendo informação de um jeito gráfico. Isso aqui seria um exemplo, por exemplo, de uma peça impressa só em 3 cores. Então, tem situações, quando você está falando sobre limitação técnica, a gente tem uma marca colorida, tem um monte de cor, nem sempre a gente vai conseguir produzir um folder, um livreto impresso em 4 cores, 4 pantones, cor especial. Isso é uma possibilidade. A gente quer fazer uma produção um pouco melhor em termos de material, escolhe 3 cores da marca. Aqui a gente está usando o nosso ocre, o azul e o preto. Então, por isso que vocês não estão vendo vermelho aqui. A coisa de ter uma linguagem colorida, existe essa possibilidade também no caso de limitação técnica. E aí a gente pode se valer da limitação para gerar valor, né? É mais fácil a gente, numa situação como essa de cores chapadas,
usar a cor em Pantone, uma cor sólida, e não usar o policromia, tentar reproduzir uma cor chapada. Então, a gente pode, na redução de cor, né, de 3 cores, até de 2 cores, usar as cores de Pantone de um jeito mais gráfico. Eu estou falando muitas vezes termos técnicos aqui, algumas pessoas sei que vão me entender, outras nem tanto, mas a gente vai, acho que está conseguindo, né? Mas esse ponto do Dani é importante. E ritmo, né? Comunicação, não dá para jogar azul em tudo, nem branco em tudo, nem preto em tudo, vamos criar ritmo. Ora a tipografia é grande, ora o gráfico, ora é branco, ora a cor, a gente vai criando ritmo. E quando a gente tiver isso tudo reduzido numa peça só, é aquela história do grid, né? Eu priorizo uma imagem, depois vem com um texto highlight, depois um texto que explica, e no final dados, assina ECAD, né? Esse caso especificamente, o ECAD até está assinado em colorido, talvez o ideal é que fosse assiná-lo em uma cor. A gente vai fazer uma reflexãozinha no material final aqui. Isso aqui é uma coisa legal, assim, pensando sempre indo para o mundo online, o mundo digital. É uma marca que tem vocação para ter movimento, para ter som, então vamos criar oportunidades para ela acontecer. A gente imaginou, já teve uma ideia que imaginando o ECAD tocando o acorde dele em diferentes estilos musicais, com diferentes instrumentos. Ou uma marca responsiva, ou seja, você bota uma música lá e ela dança a música, ela reage à música. Então, isso seria um exemplo da marca reagindo a um estilo. Então, tem um elemento gráfico. Isso não é um elemento de linguagem visual, mas é um recurso audiovisual. A gente vai ter alguns recursos audiovisuais para a marca. Indo para o mundo digital, é perfeitamente possível trazer aquele grid para um site, como para um material gráfico. Então, é o mesmo, vocês vejam que é o mesmo raciocínio, definir hierarquia e usar um raciocínio de composição. Aqui, outro exemplo de sequência, que a gente começa de um jeito mais institucional, traz logo na sequência um contraste, né? Eu não uso foto, uso um chapado de cor, a gente usa números grandes, traz um branco, vai criando ritmo de cor, vai usando as informações em doses e fecha com o nosso manifesto. Então, vocês percebam que essa peça, provavelmente o Word, né, que veio esse texto, é um Word chatíssimo, com algumas páginas. A gente vai ter que pegar esse conteúdo chato, que vai nos parecer chato muitas vezes em quantidade, e vamos ter que trabalhar de um jeito bacana. Então, a gente vai diluindo o texto, vai crescendo um, reduz o outro, cria contraste, cria ritmo. Então, se a gente não conseguir usar o texto a nosso favor, ele vai jogar contra a gente. Então, vamos usar conteúdo de um jeito bacana. Pense em texto como ilustração, de um jeito mais inspirador. Isso é um bom exemplo. Isso aqui, por exemplo, provavelmente seria muito fácil receber esse Word e pensar em bullets, né, em tópicos, mas se a gente pega informação e trabalha em pílulas, né, e dá peso, a coisa fica mais interessante. Aqui só um exemplo para a gente falar que vai crescer o repertório, né? A gente tem um repertório hoje de ilustrações que fala muito sobre música, essencialmente, mas a gente está criando outros elementos, e quando chegar a datas comemorativas, por exemplo, material de comunicação interna, ou até Copa do Mundo, intranet, a gente vai ter elementos de ilustração específicos, a gente vai criar isso, e fica super dentro da linguagem. Indo para o mundo, né, marca no mundo como elemento, aqui já são fotos de coisas que a gente produziu. Eu brinco, as fitas do crachá são um belo exemplo de descida de marca, porque a gente poderia ter escolhido azul e usado tudo azul, mas não, vamos ser colorido, vamos usar a fita para trazer um elemento de cor. E aí fica legal, o conjunto fica bacana, cria uma coisa até de coleção, essa brincadeira que a gente falou no início, pô, tem essa bolsa aí para vender, onde é que eu consigo? Criar objeto de desejo, né? Criar a dinâmica de troca, de conversa sobre a linguagem é bacana. Esse aqui é um fragmento do que já tem lá na sede, marca grande, expressiva, ela em letra caixa, ela ganhando o mundo. Isso aqui é um render que a gente fez do espaço que a gente produziu lá na Festa da Música, já articulação dos elementos em materiais. Então, a gente escolheu madeira, escolheu elementos cenográficos, como violão e instrumentos, para criar uma situação. Então, a gente vai dar diretrizes para isso também, algumas dicas, se a gente precisar levar o ECAD para o mundo. Aqui são detalhes. As almofadas coloridas fizeram toda a diferença, né? A gente que acompanhou o processo, em algum momento ficou tudo muito escuro. Não, precisa de cor. Então, pitadas de cor são fundamentais. E detalhes, um tapete em preto e branco, a gente até insistiu, não precisa ter um tapete, né, vamos fazer um investimento, porque traz a linguagem, ele é feito com os elementos da marca. Então, assim, tudo constrói, né? Da almofada colorida ao tapete, a gente tem que correr atrás. A gente vai jogar o carretel lá na frente, depois tem que puxar.
Mas é um desafio de criatividade, né? A gente precisa ser criativo, inclusive, para viabilizar, né? Em números. E a gente fez aqui um do's e don'ts, mas é só uma provocação rápida, que é que a gente algumas possibilidades, né, de saída para layout, para mostrar que a diferença entre uma coisa legal e uma mais legal é sutil. Quer falar um pouquinho, Ida, né? Essa parte aqui é uma passada rápida também em alguns detalhes técnicos, mais agora de tipografia, porque a gente achou que é um tópico talvez mais fácil de errar, ainda mais que a gente está trabalhando com fontes novas, um monte de elemento de linguagem visual, princípio de expressão para concatenar. Então, coisas muito simples que, para agora, se todo mundo sair com isso hoje, tipo, ah, não, beleza, entendi, não é para fazer isso, a gente já fica satisfeito. Texto, vai compor uma peça, qualquer peça, alinha o texto toda à esquerda, caixa baixa, não é infernizado, não é all caps, algumas coisas, a gente estava vendo que estavam sendo produzidas, estavam algumas chamadas em caixa alta, e a gente perde um tom mais pessoal, mais cuidadoso na fala, quando a gente fala em all caps, né? Fica um pouco bruto. Alinhado à direita também é o tipo de coisa que começa a criar algumas inconsistências que a gente quer fugir. A gente tem duas fontes. A gente quer que justamente essas fontes se complementem, vocês usem as duas fontes, mas existe uma hierarquia. A Walsh and Bold, que é a sem serifa, ela é a fonte principal, ela é a fonte de título, é a fonte para ser usada quando tem uma variação de escala, ela é maior, a outra é menor. A outra pode ser itálica, a serifada, a Walsh não. Então a Walsh é título nela em bold, com tracking justo, entrelinha justa também. Não é para, por exemplo... lembrei que tem isso aqui. Então, evitar... Existe o peso regular dela, mas ela não é o peso para a gente usar para título. Existe... inverter também as fontes não é ideal. Aqui a entreletra da fonte de título está muito solta. A entrelinha está muito solta, coisas para a gente evitar. Também só uma trinca de exemplos de boas práticas. O que é mais? Bom, aqui... exatamente, aquilo que o Ricardinho estava explicando aqui é muito bom. Essas peças que a gente estudou e trabalhou e está trabalhando até agora, elas são, muitas vezes, como ele falou, a gente recebe um texto corrido de Word ou num e-mail, ou o que é que seja. Todas essas informações que a gente vê aqui, é tudo corrido, às vezes é uma página de Word, mas a gente não vai diagramar assim, porque não é isso que vai dar uma composição que tem essa pegada musical, né? Essa pegada inspiradora. Então, é um trabalho de interpretar mesmo, como se fosse, assim como um músico, a gente fala, assim como um músico interpreta uma partitura também é um papel com uma pauta com notinhas em preto impressas, e até alguém interpretar aquilo e tocar, aquilo não é nada, não é uma música. Então, o que a gente quer é inspirar todo mundo que vai trabalhar com a marca, com a linguagem, de ter a inspiração de interpretar um texto de uma forma de acordo com os princípios de todas essas coisas que a gente andou mostrando. Então, a gente tem uma informação, por exemplo, que, como a gente falou também antes, às vezes vocês vão ter informações detalhadas. 841,832 milhões foram distribuídos para 221.722 não sei o que, usuários. Condensa isso, trata isso como uma chamada, pensa como é que que um leitor vai tirar mais facilmente dessa informação. Ele vai tirar isso. Beleza, o ECAD distribuiu 841 milhões para 221 mil. Ali você está, de uma maneira mais pequena, mais sucinta, bota ali o detalhamento. Interpreta uma informação que poderiam ser também 3 bullets, ela pode virar um infográfico. Então, eu estou muito... É o mesmo conteúdo. Estou gostando muito disso. A esquerda é o mesmo conteúdo e a direita ele trabalhado, né? Interpretado. Então é fácil ficar no primeiro. É fácil ficar naquele primeiro layout. A gente precisa fazer exercício para poder ir para o segundo. E o que a gente diz aqui embaixo é que, se você olhar, até quando a gente entregar o Brand Book, vai ter um monte de regrinha de uso, nada está errado aqui na esquerda. Você poderia dizer, mas está aqui, posso usar, ele está em caixa baixa, está tudo como a gente falou, mas além daquelas regrinhas, existe uma inspiração
de tratar mesmo os layouts, as peças, todas as peças, como né, um material mais bem composto, mais bem produzido, bem trabalhado. É um pensamento mesmo de composição de peça para composição musical. A gente fez um estudo de caso, acho que vou passar meio rapidinho, né, já está fechando. Um estudo de caso onde a gente fez várias análises mais detalhadas dentro dessa peça só, de coisas que o tipo de escolha, né, que a gente quer que o pessoal trabalhe. Então, também pensando nos nossos princípios de expressão, o que a inteligência do simples significa numa escolha? A gente vai usar uma fonte só para diagramar um parágrafo, por exemplo, com duas variações expressivas de escala. É a Walsham, não tem variação da Walsham da regular com a bold, com a serifada no meio desse parágrafo. O infográfico também, traduzir aquelas informações em termos de infográfico. Aqui, essa divisão, esse parágrafo da esquerda, toda essa página da esquerda, ela saiu de um parágrafo muito mais cheio. Então, você pode fazer isso. Você tem um parágrafo em que você está dizendo várias informações detalhadas, pinça disso aí uma ideia central que possa ser apresentada de uma maneira muito simples, inteligente, inequívoca, fácil, e enche uma página com ela, trabalha escala de informação. Isso aqui é a mesma informação que está detalhada ali, mas isso aqui está 20 vezes maior. Oi? Exatamente, hierarquia. Isso aqui, a gente até brinca também que algumas coisas não dá nem para regrar, porque são próprios princípios de design mesmo, né? Bom design. Mas são várias escolhas que se relacionam com os princípios de expressão que, usadas consistentemente, criam uma linguagem consistente e interessante. Porque pode ser consistente e chato. O que a gente quer é um consistente legal, interessante. A coisa da diferença dos pesos da escala. Então, a gente tem uns elementos, como também que a gente já falou, dentro da composição, assim como em música, como em design, tem elementos de ritmo, escala, variação, pesos, que mais? Harmonia. Então, tem coisas que funcionam para música e que funcionam para design. Aqui, no caso, a gente está trabalhando escala de uma maneira expressiva. Isso aqui é uma coisa também meio bem do's e don'ts. Às vezes, a gente trabalha escala de uma maneira quase parecida. Isso é um don't enorme, porque fica... Não diz a que veio, é como se em música fosse um intervalo curto demais que é dissonante. Não, vamos trabalhar essa escala muito maior. Aqui a gente tem um peso enorme, um peso intermediário e um peso bem menor lá do outro lado. Então, não ter medo de... Não é soltar a mão... Mas assumir, né, as escolhas. A gente podia assumir, pegar esse pedaço do parágrafo do texto inteiro e botar um pouco maior. Não, assume que ele é página cheia. Vamos assumir que o outro é do meio, define as escalas. Então, se eles ficam parecidos, é a pior coisa. Nem é igual, você pode assumir uma igualdade, ou assumir diferença. O meio caminho é o que a gente não quer. Então, a gente tem que ser consistente com as nossas escolhas. Fazer a escolha e assumir a escolha que fez. Né? Porque fique claro para a gente, até para a gente poder evoluir no trabalho, e quando a gente se relacionar até com o cliente, né? E para o público. Eu quero entender que fez uma escolha consciente, não é por acaso, não deixa dúvida. Inclusive, até essa divisão de página, assumir uma página branca e uma página azul. Eu não assumi, não criei um retângulo para uma meia página, não, assumo a própria divisão da peça. O próprio, a escala, por exemplo, entre os fios. Não é para usar o fio do mesmo tamanho em cima, depois do mesmo tamanho embaixo. Isso não cria variação, não cria ritmo. Todos esses elementos aqui dentro dessa página, por mais que pareça um exemplo simples, por isso que a gente escolheu como um estudo de caso, todos eles têm mais ou menos os princípios aplicados. Né? A variação, o ritmo dentro do grid, o ritmo horizontal, o ritmo vertical. O grid, a gente não mostrou aqui por cima, mas todas essas coisas estão alinhadas dentro de um grid imaginário da peça. Assumir também... Tem um designer que fala do grid não é uma prisão, né? É um jardim. Isso é muito bom. O grid não é para prender, é para te soltar, é para te permitir usá-lo. Né? Então, não é uma coisa que te ingesse, pelo contrário, é poder articular, poder jogar com ele. E assumir, no geral, entender como esses princípios que são musicais, que são de composição, e
a ideia que a gente está querendo passar, que é o conceito de que o ECAD ele é um articulador, ele é a técnica e ele é a música, o lado inspirado da música, mas também tem a inteligência, mas tem a empatia. As escolhas que a gente faz estão a favor de reforçar essa cara do ECAD, essa nova linguagem mesmo, essa nova voz que ele vai ter. Videozinho. Fechar deixou, eu acho, melhor para o final. A gente falou muito tecnicamente, talvez agora vai ter um momento mais inspirador para a gente fechar nosso papo. Somos apaixonados por música. Sabemos que, além de emocionar as pessoas, existe uma dimensão mais lógica, sem a qual a música não existiria. É nessa dimensão que mora a métrica, a técnica. A ciência além da arte. A transpiração além da inspiração. O trabalho além do encantamento. A razão além da emoção. Uma nova marca nasce para simbolizar o nosso propósito, por ser o elo que impulsiona as duas dimensões da música, conectando toda a sua cadeia produtiva. O ECAD existe para manter a música viva.